A trilha sonora do MMA não lembra em nada as canções românticas do grupo KLB, formado por Bruno, Kiko e Leandro. Nesse jogo vale tudo, só não vale a despedida. Como foi para você entrar no octógono como profissional? Eu tenho no sangue, como a maioria dos brasileiros, né, aquela coisa de competição, principalmente quando você pratica algum esporte. Você se prepara automaticamente como um profissional. Então eu tive vontade, fui e fiz. Com 2 minutos do segundo round, Bruno finalizou a luta. Ele deixou Ramones no chão ao aplicar um mata-leão contra o opositor. O KLB se consagrou com baladas românticas, bem diferente do ritmo de lutas do MMA. Você saber lidar com o público, saber lidar com críticas, saber lidar com aquela gritaria no meio da luta. Tudo bem que você acaba não escutando muita coisa lá dentro, mas te ajuda isso aí. E nos palcos me ajuda a ter disciplina, preparo físico no palco também que você precisa muito. A dificuldade é você ter que acordar cedo, você ter que ter disciplina, você ter hora para comer, hora para acordar, hora para dormir. Então acho que isso foi o mais difícil e para mim também foi o mais legal, assim, né, que na música, assim, você não tem muito horário para nada. Mas será que o músico vai abandonar a carreira artística? Não, continua. A gente está em estúdio, né? Estamos gravando disco novo, caminho andado já, né? A gente está com as músicas boas. Aí vamos programar lançamento e a gente vai... Dá para conciliar? Dá, vai conciliar certinho. Parece que vai ter que conciliar mesmo. Ele pegou o gostinho e já está se preparando para o próximo confronto. Vai ser, acho que dia 13 de julho. Em abril você começa de novo, treinando? Não, eu já estou treinando. Claro que tem as rivalidades, mas quando acaba tudo aquilo, um abraça o outro e até dedica sorte pro futuro. Isso vale uma luta limpa e mostra o profissionalismo de cada um. Como no MMA, no relacionamento a dois, também precisam ter regras para uma boa briga. É o que você vai ver agora na Escola do Amor. Nós estamos aqui no sul de São Paulo, numa academia de lutas com o Márcio Costa, que é treinador de boxe e de outras artes marciais. Você é casado ou solteiro? Agora eu tô solteiro. Quando estava no relacionamento, tinha briga, tinha desentendimento? Como qualquer relacionamento, sempre tem umas briguinhas, né? Mas você não usava nenhuma das habilidades que você usa aqui no relacionamento, não, né? Tive vontade muitas vezes, mas graças a Deus nunca usei, não. Pois é, mas a gente está aqui para dizer e aprender com o Márcio como que uma briga limpa, uma luta limpa, tanto no boxe quanto nos relacionamentos, deve acontecer. Você sabe que o boxe é 2 adversários, 2 oponentes, um tentando derrubar o outro. Mas mesmo nessa briga, há regras para a coisa funcionar, né, Márcio? Isso, sempre tem que ter regras, respeitar, tudo direitinho, para que ninguém saia machucado, né? E sim vencedor. Quais as dicas que você tem para dizer pra gente? O que vale e o que não vale na luta de boxe? Não acertar abaixo da linha da cintura. Golpe abaixo da linha da cintura não vale. Ó, daqui para cima, viu? Cruzados na nuca, não posso, jamais. E usar o cotovelo também. Fingir que vai dar um golpe para raspar, deixar o cotovelo no rosto do adversário, desde mordidas, cabeçadas, totalmente ilegal. Uma mordida na orelha, hein, Renato? Então, não é de Mike Tyson. Isso deixa pro Mike Tyson, aqui não. Quantos minutos em um round? 3 minutos por 1 de descanso. Quer dizer que tem que ter 1 minuto de descanso, ou seja, tem que ter um tempo para respirar. 1 minutinho para botar a cabeça no lugar
e voltar para a luta novamente. Ok, você vê aí, é importante a gente falar isso, né? Que mesmo às vezes na briga de casal, não tem o break, não tem a pausa, né? Eles vão até cansar, né? Cristiane, você um dia já teve vontade de literalmente me dar um soco quando você ficou com raiva de mim? Olha, sinceramente, não. Mas eu já vi nos seus olhos a vontade. É a famosa um dia, Márcio. Ela me irritou tanto, ela foi me buscar no trabalho. Eu estava trabalhando tarde da noite, eu cheguei a dormir no trabalho. Aí de manhã, ela foi lá me buscar, para querer saber o que eu estava fazendo. E eu estava tarefado, eu realmente estava trabalhando. Não, você estava dormindo. E ela me acordou, né? Eu estava lá descansando um pouquinho para voltar a trabalhar. Dormindo no escritório. Ela chega e começa esquerda e direita com as palavras. Né? Por que você está fazendo aqui? Porque você não me dá atenção? Por que isso? Por que aquilo? Aquilo foi subindo. De um certo momento que eu cheguei para ela e falei assim, ó, por favor, vá embora. Empurrei ela para fora do escritório e falei, vai embora, eu falo com você em casa. Eu acho que você lembrou desse dia dos meus olhos. Porque às vezes a mulher, ela sabe como apertar os botões do homem, né? Mulher sabe bem disso, né? Às vezes a pessoa, na emoção, ela está dando uma debaixo da cintura. Abaixo da cintura. Um golpe legal. Ou perdendo a cabeça e se expondo para golpes ou para situações que ela talvez não se recupere, né? É quando a pessoa ela perde o foco. Na briga de casal, vocês têm que ter o foco certo. E o foco não é a outra pessoa. O foco é o problema. Vocês dois têm que nocautear o problema. Se vocês perdem o foco do problema, vocês vão nocautear um ao outro. Então, as regras para uma luta limpa entre o casal, nós vamos dar para você durante o programa de hoje. Sem golpes ilegais, vocês já sabem as regras, se aproximem. Estão prontos para a luta? Toquem as luvas. Que a luta comece. Opa! Olha a penalidade. Como houve uma luta limpa, o vencedor é o casamento. Pois é, brigas. Não há como evitá-las totalmente num relacionamento. Então, o jeito é saber as regras que garantem uma briga limpa e sem golpes baixos, né? É melhor pegar o papel e a caneta na mão, porque com as dicas que vamos revelar aqui, seu relacionamento nunca mais será o mesmo. Depois das regras, assim, mudou muito o nosso dia a dia, a nossa convivência, o nosso modo de pensar. E será que as mulheres estão sentindo falta daquele homem educado, um pouco à moda antiga? Ou será que cavalheirismo está mesmo fora de moda? Hoje nós vamos não só dar dicas para os homens, como também ensinar as mulheres como atrair esse tipo de comportamento de seus parceiros. Tem que ser assim, que aí vem a retribuição. Se você não fizer assim, meu amigo, tá enrolado. No laboratório, eles vivem falando em separação, um dos casos mais complicados que já tratamos aqui. Mas vamos mostrar que tem jeito. Você me trata pior do que cachorro. Eu pago na mesma moeda mesmo. E atenção, alunos, silêncio na sala. Mais uma aula da Escola do Amor Inteligente já está no ar. Como vimos lá no ringue, existe uma grande diferença entre uma boa briga de casal que pode resolver o problema e uma luta com golpes baixos, sem regras e que pode ferir o seu parceiro a ponto de comprometer o próprio relacionamento. Uma coisa é certa, né, Renato? Não existe como evitar completamente as brigas entre o casal. É claro que à medida que o casal vai amadurecendo e melhorando, assim, as discussões diminuem e se tornem mais como desentendimentos, né? Mais desentendimento do que propriamente brigas, né? E já que esses desentendimentos vão acontecer mais cedo ou mais tarde, então temos que estar preparados para esses momentos. A melhor coisa é fazer
colocar regras para evitar que as brigas nocauteiem o parceiro em vez do problema, né? Porque normalmente acontece isso, o casal na briga quer nocautear um ao outro e esquecem que o inimigo é o problema, o adversário é o problema. E isso me faz lembrar aqui até mesmo daquele grande lutador de boxe, o Mike Tyson. Né? Porque, não sei se você sabe da história, se você lembra, mas claro. Quem não lembra, né? Ele simplesmente acabou com a carreira dele por causa de um golpe baixo ridículo que ele deu num oponente em plena luta. Olha só o que aconteceu. O chamado combate do século aconteceu em junho de 1997 e aos 40 segundos do final do terceiro round aconteceu o inesperado. A atitude levou à interrupção do combate. Reatado o duelo, Tyson voltou a morder a orelha do oponente e acabou por ser desclassificado. A luta decretou o declínio esportivo do boxeador. Então você vê como que alguém, né, com tanto potencial, um futuro, uma carreira, tanto dinheiro, tanta promessa, né, de um futuro brilhante, colocou tudo a perder por simplesmente não controlar a sua emoção e quebrar uma regra básica da luta de boxe. Você imagina que ele deve assistir esse vídeo e ficar pensando o que eu estava pensando nessa hora. E é justamente isso que não acontece. A pessoa não está pensando, né? Ela só está indo no impulso das emoções dela no momento. E coloca tudo a perder, como ele colocou a carreira a perder. Muitos casais colocam o relacionamento a perder só porque na hora quer ter a razão, quer dar o último golpe, quer sair melhor da briga. E vocês têm que entender que o objetivo da briga de casal não é ofender e nem sair ganhando. É vocês resolverem o problema. Se vocês não resolvem o problema, ninguém ganha nada, os dois perdem. Tá bom? Como vocês viram no início lá, da gente no ringue, né? Os dois foram nocauteados, né? Aquilo é um exemplo mau. Quando eles esquecem o alvo da briga, os dois são nocauteados. E o problema fica de pé, ali para ser resolvido depois ainda, né? Bom, nós vamos aqui agora falar com alguns casais que estão conosco aqui, que tiveram essa experiência. Primeiramente, nós vamos falar com o casal Márcio e Alessandra, tudo bem? Tudo bem. Também estamos aqui com o Fausto e a Cíntia, que estão num relacionamento há 13 anos, não é mesmo? Isso É o primeiro relacionamento de vocês. Isso. Vamos ver um pouquinho da história dos dois casais. Vamos assistir. No meu relacionamento passado, havia muitas brigas. Éramos muitos nervosos, faltava muito respeito um com o outro e a ponto até de acontecer traições de ambos os lados. Então houve total falta de respeito um com o outro. Aí eu cheguei a um ponto e falei assim, não posso viver assim. Ali acabou o relacionamento. Então eu colhi tudo isso como experiência para um relacionamento futuro, eu não viesse a cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Sempre tive um comportamento explosivo, era uma pessoa muito... Não conseguia ter um domínio na hora do diálogo. No princípio não foi fácil. As discussões bravas, aquelas discussões carregadas, o respeito que eu tenho dela, eu nunca tive antes. A gente, quando se conheceu, a gente até se gostava bastante, não tinha tanta briga, mas depois que a gente veio morar junto, que a gente veio realmente morar junto, aí começou as brigas, né? A gente brigava por qualquer coisa, por qualquer desavença. Ela demorava para se arrumar, a gente brigava. Eu pensava de um jeito, ele pensava de outro e a gente não... acabava que as nossas ideias não se batiam. Então a gente acabava brigando por coisas pequenas, assim, coisa do dia a dia. Às vezes ele não tinha paciência comigo, eu também não tinha paciência com ele. Queria sempre que ela estivesse pronta ali, que tudo que eu falasse para ela resolvesse, né? Então eu era um pouco egoísta nessa parte. Então acho que uma parte do relacionamento não ter começado muito bem foi por mim. Então, Márcio e Alessandra, quais os golpes baixos que vocês lembram, que vocês já usaram assim em momentos difíceis, desentendimentos e brigas, e que hoje vocês já evitam, não praticam mais? Por exemplo, eu chego do serviço, ele é braçal, é pesado.
Então, eu já abro o portão de casa, já tem um lixo para eu tirar para fora. Isso me incomoda muito. Isso já é um golpe baixo. Puxa, eu tô chegando no trabalho, é um golpe baixo. Porém, eu não reclamo. Eu falo, o que custa? Eu trabalhei até agora, não custa nada, eu vou lá e tiro. Apesar de não gostar. Por que eu vou ficar dando muita ênfase para isso? Né? Se isso é uma coisa corriqueira, isso vai passar, né? Então eu procuro sempre lembrar das regras. Né? Você procura, ou seja, essa regra no caso é você tentar relevar, não fazer uma tempestade num copo d'água. Se a coisa é pequena, você não faz questão, é isso? Não, eu não faço questão. Eu consigo driblar bem essa situação. Agora, Alessandra, essa questão aí do lixo no portão da casa, foi golpe baixo dele trazer esse assunto aqui agora? Não. Eu separava o lixo, deixo na frente, aí vai colocar o carro pra dentro, né, na garagem, já aproveita e já coloca, né, mas assim, nada só demais. Tentando ajudar, né, isso é prática, né? Mas aí, Alessandra, você disse que você era muito briguenta, né, mas você mudou antes de casar, antes de se casar, né? Quer dizer, isso é possível. Porque muitas pessoas, elas usam isso de desculpa. Eu falei porque o meu temperamento é assim. Só que vocês dois falaram que tinham um temperamento difícil e ainda assim conseguem viver em regras. É verdade. Igual no caso ele falou, quando chega em casa. Então, como ele trabalha, serviço mais estressante o dele. Então, e geralmente chega em casa, você quer conversar, você quer... Então, eu já sei que ele tá... Aí eu começo a conversar alguma coisa, eu vejo que ele não tá muito assim atento. Então, eu já sei, eu já lembro, né? Que ele tá cansado, eu preciso me controlar, depois eu converso com ele. Quer dizer, você usa como uma regrinha dar o espaço para ele, como ele chega estressado, você então procura não colocar mais razões de estresse sobre ele, é isso? Eu procuro sempre lembrar disso, e daqui a pouco ele começa também lembrar que eu preciso conversar mais com ela, ele começa a falar do trabalho dele, como é que foi o dia dele, pergunta como é que foi o meu dia. Então a gente tem essa troca. É um esforço, né, que mesmo estando cansado, depois que eu dei uma respirada, né, dei uma relaxada, eu sei que ela tem essa necessidade da hora que eu chegar, dela conversar, né? Porque isso é natural da mulher, né? Quando realmente vocês não estão se entendendo, quais as regras que vocês usam para aquilo não explodir e se tornar um problema maior? Já teve fatos assim da gente se alterar, né? De ficar nervoso mesmo e de um apontar para o outro e falar assim, olha, eu acho que essa conversa não tá legal, não tá boa. Né? E ainda assim que a gente fique, vamos dizer assim, bicudo um com o outro, mas sempre a gente procura resolver esse problema antes de dormir. Ou seja, dá aviso prévio, quando a coisa está começando a tomar um porte já assustador, preocupante. Aumentar tom de voz. Quem que geralmente dá o aviso? Eu acho que os dois. Isso é uma coisa meio recíproca. Botãozinho vermelho acende, né? Vai... Não jogar gasolina no fogo, não é isso? Não dá certo. Então, é interessante essa regra de dar o aviso, porque às vezes a pessoa que está mais alterada, ela está tão assim, né, firmada naquela maneira de pensar, que ela não está percebendo que ela já levantou a voz, ela não está percebendo que ela já está exaltada. Então, precisa que o outro, que percebe isso, dê um freio. Olha, não está indo legal, vamos dar um tempinho, vamos parar por aqui, porque senão isso vai chegar num lugar que a gente não quer. Então é uma regra realmente interessante, que às vezes os casais não têm esse limite, né? Esse senso de dar um toque um no outro, né? Essa é a lição que vocês têm aprendido. Muito bem. Fausto e Cíntia, 13 anos, né? Juntos, 5 anos de casamento. E aí, as regras de vocês? Vocês brigavam muito no início? Como é que era? A gente brigava bastante, principalmente porque a gente foi morar junto, né? Se conheceu, o primeiro relacionamento ali, o primeiro foco juntos, né? E uma pessoa é diferente da outra, né? Eu gostava de uma coisa, ela gostava de outra, e nisso gerava divergências, né? E a gente brigava por qualquer coisa, por falta de paciência. Às vezes ela estava se arrumando e eu não tinha paciência de esperar ela, então gerava ali já um conflito já, né? É verdade, né? Não tinha paciência, sempre com aquela pressa. Aí ele já falava um tom mais bravo, assim, mais agressivo, já ficava chateada, já queria sair assim de qualquer jeito. Então, assim, era bem difícil a nossa relação, assim, no começo. E as piores brigas que você lembra, Cíntia? As piores, assim...
Bom, o que aconteceu, o fato assim, da gente ter uma briga por pouca coisa na frente da nossa filha. Então, assim, foi uma coisa que marcou. Dela ver e da gente brigar e eu ficar chateada, ir pro banheiro chorar e ela vir perguntar: mãe, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Aí você cai a ficha e fala assim: nossa, o que eu tô fazendo, né? Aí você fala: não, filha, que o papai tava nervoso, a mamãe tava nervosa. Então, assim, marcou bastante, né? Já aconteceu de ter discussão na frente, às vezes, da minha mãe, da minha sogra. E depois que passa, você fala: nossa, que coisa Isso aí é um chata, golpe baixo, né? Muito baixo, inclusive contra a criança, né? Sim. Porque os pais estão ensinando aquela criança, quando estiver adulta, a fazer o mesmo no relacionamento, né? Mesmo sem querer, você acaba imitando o que você viu seus pais fazerem. Sem contar que quando você briga também na frente de outras pessoas, sem ser as crianças, mas às vezes na frente da mãe, das amigas, então aquela pessoa, a esposa ou o marido, tem que se defender muito ali, porque senão vai ser muito mais humilhação. Então, quer dizer, a briga naquele momento é a pior hora de brigar, porque ele vai querer vencer a briga por causa da humilhação que ele está sofrendo. Quer dizer, vocês trocavam golpes baixos, né? Um desses era brigar em público ou na frente das crianças. O que mais que hoje vocês olham para trás e veem assim: poxa, eu fazia aquilo, que besteira que eu fiz? Tinha um caso até bem específico, era a questão de trabalho, né? Eu trabalhava e eu chegava em casa, eu achava que ela tinha que estar ali à minha espera. E nisso eu começava a cutucar ela, né? Com palavras, agia de tal maneira para tentar ofender ela, porque eu achava que ela não estava me dando o devido respeito ali, né? Eu me achava até, hoje vendo, eu me achava até egoísta naquela parte, né? De eu chegar tarde e achar a obrigação dela estar ali me esperando ali para falar comigo, né? E não ter aquele reconhecimento assim: poxa, eu trabalho também, tô fora, chego em casa, cuido da filha, cuido de casa, e ele não vê o que eu tô fazendo, sabe? Então gerava um conflito ali, né? E aí você atacava com palavras. Atacava com palavras. Comentários, aquelas cutucadas. Aquelas palavrinhas de picuinha, né? Falava pra ela: pô, o que você tá fazendo dormindo já? 1h10, tá cedo ainda, né? Agora, Cíntia, houve traição, né? Você, depois que vocês se perdoaram e tal, você jogava isso na cara dele, de vez em quando? Eu procurava me controlar. Tinha momentos que dava vontade de falar, vinha muito no meu pensamento, mas eu procurava me controlar. Porque eu sabia que se eu falasse, aí que nós íamos brigar, a gente ia brigar feio mesmo, né? Porque aí eu ia estar atacando ele cada vez mais. E eu queria resgatar o nosso relacionamento. Então, se eu fizesse isso, seria um golpe muito baixo. Então, assim, mas assim, eu ficava muito chateada. O primeiro golpe baixo foi o dele com a traição, né? Vamos ser aqui honestos. Sim. Né? Mas como que você lidou com isso? Com aquela situação horrível de que ninguém quer estar num relacionamento passando por isso? Eu fui aos poucos, assim, tentando olhar com outros olhos, ver quais eram os meus erros, o que eu tinha feito, o que eu poderia mudar, né? E trazendo isso, transformando em amor, dando amor para ele e não ficar trazendo aquelas coisas do passado, procurar esquecer aquele passado. Dali para frente a gente tem uma nova relação. Você tentou reparar o que não estava bem, já mesmo antes da traição, é isso? E, obviamente, deve ter exigido mudança, condições para continuar com ele. Sim, foi até onde a gente teve uma conversa, teve um dia que a gente sentou, conversamos, né? E aí, nesse momento, a gente estabeleceu algumas regras, né? Para a gente voltar a ter uma boa convivência juntos ali. Quais as regras? Não brigar na frente das outras, ter mais respeito, né? Se um tá nervoso, o outro espera um momento mais adequado para poder falar, né? Ter ali aquele educação, bom senso ali para poder ter um bom relacionamento junto. Um falar, o outro saber escutar quando um tá falando. Se a gente não concorda em algum assunto, a gente espera um pouco, conversa de novo para poder entrar num acordo, né? Então, vocês aqui hoje falaram dessas experiências iniciais do passado, mas que hoje também já aprenderam diferente. Né? Isso quer dizer que mesmo depois dessas regras, né? Isso quer dizer que vocês não brigam mais ou ainda tem de vez em quando faíscas? Ainda tem uma faísquinha de vez em quando, né? Mas hoje a gente sabe lidar com essas faíscas, sabe apagar essa faísca antes que ela se torne fogo. Um incêndio, né? Então, e vocês? Também eu acho que é natural. Inclusive, a gente adquiriu o livro Casamento Blindado,
E ele lê o livro, eu também leio, e ajudou muito, ajuda, né? Porque sempre a gente está sempre tendo que aprender alguma coisa, todos os dias, sempre, né? Eu acho que é hora da gente dar as regras para os nossos alunos, né, Renato? Exato. Vamos agora, então, àquelas regras que nós prometemos dar a vocês. Bom, com elas, essas regras, vocês vão aprender como ter uma briga limpa e deixar a raiva e a emoção de lado. Então, primeira regra, você não deve deixar o problema cozinhar. Quer dizer, para evitar que brigas aconteçam, explodam, assim que uma situação de desentendimento surgir, resolva o quanto antes. A segunda regra é não gritar, né? Porque quando você altera a sua voz, então a outra pessoa ela se sente agredida também. Então ela não ouve mais o que você está falando, ela só ouve a gritaria, ela só começa a ver o seu comportamento. Então não há gritos. Conversa em tom normal. E isso serve também para a terceira dica, que é sempre iniciar a conversa brandamente. Ou seja, você tem que trazer o assunto sem atacar a pessoa, sem já começar a provocar com ironia, com sarcasmo, com acusações. Mas traga o assunto num tom amigável, porque a conversa que começa bem provavelmente vai terminar bem. E também descobrir o que você fez de errado, né? Então é importante você ouvir o que a pessoa está falando, o que ela está querendo dizer. E reconhecer em que você errou. Tá bom, às vezes a outra pessoa errou em tudo, mas tem sempre uma coisa que você poderia ter feito melhor. Né? Então isso aí também ajuda muito numa briga. Exatamente. E também trabalhar para que você seja o primeiro a pedir desculpas. Você não deve simplesmente guardar com você as suas razões, mas reconhecer também onde você errou e não ter vergonha de chegar e falar assim, olha, eu errei, me desculpa por isso. Isso é muito importante para a briga acabar bem. Especialmente para as mulheres, né? É não generalizar, né? Porque nós temos essa tendência de falar nunca, você sempre, e isso acaba tirando o foco do problema que você está querendo passar para ele lembrar do que ele fez. Então, quando você fala sempre, ele vai, não, mas eu fiz sim. Então, aí tira o foco do que você queria falar. Então, não generalize, tá? Seja mais específica no que você quer falar. Tem mais dicas, né? Tem mais dicas. Tente descobrir o que é certo e não quem está certo. Não importa quem vai ganhar a briga. Relembramos que o que é mais importante é que o problema seja resolvido. Então, não fique querendo se defender dentro do argumento. E também a pessoa deve evitar de xingar, de atacar, enfim. Isso é bem óbvio, né? Mas é bom dizer que isso aí isso aí é golpe baixo. Quando você ataca a pessoa, você deixa o problema de lado e você então agora tem um problema com a pessoa. Isso você não quer ter. E finalmente, o que cada um vai fazer a respeito daquele problema a partir de agora. Se vocês brigarem ou discutirem, falarem, exporem os seus pontos, mas acabarem a conversa sem decidir o que um vai fazer e cada um vai fazer, então não resolveu nada. Depois da briga, ela tem que saber o que ela vai fazer de diferente, a partir de agora ele tem que saber o que vai fazer de diferente. Os dois combinam, prometem e arregaçam as mangas e mãos à obra, para que aquilo não volte a se repetir. E depois de uma boa briga, né, tem sempre aquele momento de paz, né? E até gostoso, até une mais o casal, né, Renato? Exatamente. Nunca perder a oportunidade do abraço, do amor depois da briga. É muito bom, ok? Essas dicas estarão no R7 e também no Facebook, para você que quer tomar nota delas. Elas são muito importantes, talvez seja até bom você colocar lá no espelho do seu banheiro. E nunca quebrar as regras, tá bom? Muito obrigado, Márcio, Alessandra, Fausto e Cíntia, obrigado por estar no programa conosco, tá bom? Prazer. Parabéns, continue aplicando as regras também. Agora nós vamos ao laboratório. Eles estão no limite, cansados das brigas e de tantos problemas. O casamento da Josiane e do Rogério, sem dúvida, está em risco. Mas nós estamos aqui para ajudá-los. Vamos lá. Josiane tem 28 anos e faz estágio em pedagogia. Rogério tem 31 e é vigilante. Eles são casados há 6 anos e têm uma filha dessa relação.
Josiane foi traída pelo marido há alguns anos e até hoje se sente insegura. Ela cobra um marido e um pai mais presente. Rogério diz que ela é muito mandona e que sua ausência em casa é devido aos 2 empregos que possui. Eu me sinto uma porcaria. Me sinto muito frustrada. Já tentei tanto. Por mais que eu tenha tentado errado e tenha feito errado, eu queria que tivesse dado certo e até agora não deu nada certo. Ai, muito frustrante. Se você realmente não gosta mais de mim, você fala. A questão não é gostar, a questão é respeitar. Você me respeita? E você me respeita? Tudo bem, eu errei ter traído você. Concordo com isso. Mas a gente começou errado já. Pô. Independente de ter começado errado, você continua não me respeitando. Você faz as coisas errado e tá sempre cansado. Mas caramba, eu trabalho em 2 serviços. Eu não tô em 2 serviços porque eu quero. O pouco tempo que você tem junto comigo, você não é amoroso. Com a barriga que a gente tem levado. Pela vitória. A gente sai, nós 2, você não me respeita. Não te respeito como, filha? Hã? Como? Você acha que eu fico olhando pra mulher? Meu, você... Eu não tenho confiança em você. Mas por que aconteceu tudo isso aí? Eu que deveria perguntar isso pra você. Você lembra como você me tratava? E por que você nunca me deixou de uma vez por todas? Eu nunca coloquei uma corda no seu pescoço e arrastei você pra ficar perto de mim. Quantas vezes eu falei pra você, vai ao fórum que eu assino o papel. E quantas vezes eu falei isso pra você também? Só que tudo parte de mim. Eu fui. Porque que eu você sou lembra mandona. Aquela vez que eu fui? As atitudes quem tem que tomar sou eu, porque você tá sempre cansado. Eu tenho que cuidar de tudo, Rogério. Você sabe disso. Eu sou errada. Eu sou mandona. Eu sou tudo. E você tem visto os seus erros? Mas esses dias atrás aí, quem fez comida fui eu. Você falou pra mim, se você quer comer, você faça. Eu não vou fazer comida pra você. Por que eu sou ruim com você? Porque você me ofende. Você me trata pior que cachorro. Eu pago na mesma moeda mesmo. Você nunca tem tempo pra gente conversar. Eu tava saindo pra trabalhar, fui tomar banho, você me murchou os 2 pneus da moto. Por que você não foi com o carro? Você gosta muito de falar mal das coisas, de tudo. E de todos. Vá com a sua língua andando. É muito simples. É, fácil, né? Não é fácil. É. Os 2 estão numa situação, o que acontece? Estão 6 anos juntos, houve uma traição. Ele abertamente confessa que só se juntaram ou se casaram por causa da gravidez. Quer dizer, como ele disse, a coisa começou não da maneira ideal. Só que, veja bem, nem tudo na nossa vida acontece segundo os nossos planos, o idealismo que nós temos. Mas nós temos que saber reagir às situações e lidar com as situações à medida que elas acontecem. Nós já falamos muitas vezes aqui no programa que mesmo o passado ruim de uma pessoa pode ser usado como um aprendizado. Se os 2 começarem a aprender as lições sobre esse passado, eles podem reescrever o passado não como uma tragédia, mas como uma lição que eles nunca mais vão repetir os mesmos erros. Quando você olha do exterior, vocês 2 mesmos devem pensar que um não gosta do outro, pela maneira que fala, né, as coisas que falam pro outro. Mas você vê, só de estar aqui no laboratório é porque os 2 querem resolver o problema do casamento. Os 2 querem uma chance, não sabem como, mas querem mudar. Então eu acho que isso aí já diz muito, ô Josiane. Então agora o que vocês têm que fazer é ver o que vocês vão fazer a partir desse momento que vocês estiveram aqui no laboratório. Então, tirando as dores, porque imagino que os 2 estão muito magoados um com o outro, né? Tirando isso à parte, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E não ficar cutucando a ferida, porque vocês já estão feridos pelo que aconteceu e feridos também pelas palavras duras que vocês têm trocado um com o outro. Os 2 estão
carentes, extremamente carentes de se sentir valorizado um pelo outro. Ele sente-se um lixo diante dela, ela a mesma coisa. Então eles ficam tentando chamar atenção e mostrando o erro do outro para tentar se parecer um pouquinho melhor na situação toda. Então, quer dizer, é um jogo que nunca acaba, é um círculo vicioso. O que vocês têm que fazer? Primeiramente, primeira regra, quando você está dentro de um buraco, primeira regra é você parar de cavar. E o que vocês estão fazendo nesse momento é cavando mais esse buraco. Vocês estão cavando mais e se afundando mais. Então vocês têm que parar as acusações, os ataques pessoais, o desenterro do passado. Então, uma coisa que os dois podem fazer é valorizar um ao outro. Então, vamos continuar ouvindo. Vamos falar como eles podem fazer isso. Vamos fazer isso depois. Vamos ver. Não é que é fácil, né? Só que eu sou uma pessoa que eu tô pagando na minha pele. Ah, tadinho. E você tá aprendendo com suas atitudes? Né, meu? Eu não sou inocente, só que eu sou ruim porque você merece. Quem até hoje lutou por tudo isso, Rogério? Quem? Você só me maltrata. Eu não vejo você fazer um gesto de carinho comigo. Você trata melhor a nossa cachorra e a nossa filha do que eu. Quando você começou a me tratar bem, eu não comecei a mudar com você? Mas você só faz por interesse. Você sabe disso. E eu não faço por interesse. Eu faço porque eu vejo você meu marido. Só que você não se põe como meu marido. E eu quero um marido. Eu não quero uma pessoa para pagar as minhas contas. Eu quero alguém para me amar. Coisa que eu não tenho. Você sabe que de 6 anos pra cá eu mudei. Você não deixava eu jogar bola. Sempre gostei de futebol. Eu não vou na casa de colega, de amigo de ninguém. Hoje em dia... Você não tem as suas velhas amizades. Que você sabe que nós já eu não conversamos. Bebo mais, tá? Eu não fico em porta de bar. Bacanas, que não te trazem coisas boas. É da casa pro serviço, do serviço pra casa. Agora eu vou falar. Quando a gente começou a namorar, você sabia. Eu falei pra você, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu nunca fui pinganhada, meu. Nunca... Independente. Eu bebia uma vez por semana. Quando a gente fala que a gente vai mudar, entendeu? A gente se propõe. Rogério, eu quero a companhia sua, entendeu? Se é difícil você dar a sua companhia pra mim, então a gente não tem por que ficar junto. Eu acho as partes que você tem que mudar. Parar de ser mandona, autoritária. Para com isso. Quem insistiu pra vir aqui? Foi você. Quem tá tentando mais uma vez? A errada. Você sabe, não vou mentir. A gente tava junto por causa da filha. Quero tentar. Eu quero ser uma pessoa diferente pra você. Essa mudança tem que partir de mim, lógico. E vai partir, pode ter certeza. Só que todo mundo tem que ter um tempo. Tenha mais um pouco de paciência, por favor. Eu vou me esforçar. Aí se eu vejo que não dá, aí a gente vai se parar, filho. Tô com você até hoje porque eu tenho acreditado em você. Eu quero ser a mulher, eu quero ter uma pessoa para me proteger. Eu espero que você acorde. Porque eu não vou pensar 2 vezes em deixar você por causa disso. As ameaças. Não ajuda. Muitas ameaças, né? Ameaçar, se não der certo, vocês têm que parar. Se vocês querem realmente lutar para esse casamento funcionar, então não fique ameaçando, né? Porque se você for separar, então separe e não fique na ameaça. Separe de uma vez. Mas ficar ameaçando somente para tentar tirar uma boa reação da outra pessoa, não vai funcionar, vai só gerar mais insegurança na outra pessoa e desânimo de continuar tentando. Né? Eu quero sugerir para a Josiane e o Rogério um exercício, que é o seguinte. Nós vemos aí que o passado de vocês é a grande nuvem sobre a cabeça, sobre o casamento de vocês. Vocês têm que fazer alguma coisa com esse passado. E o que eu sugiro é que vocês façam o seguinte. Josiane, você vai fazer o seguinte, o Rogério, você também. Tá uma tarefa para vocês dois. Vocês vão sentar separados, não precisa fazer isso junto. E vocês vão escrever, Josiane, você vai escrever todas as dores, as feridas, as mágoas, os arrependimentos, tudo de ruim que você gostaria que nunca tivesse acontecido no seu relacionamento. Tanto o que o Rogério fez contra você, quanto o que você fez contra ele. Você vai escrever isso. Não precisa escrever um livro, um jornal, mas uma frase. Pontos, você vai escrever. Uma vez isso escrito, vocês dois vão pegar uma caixa
compra uma caixa, vai numa casa de materiais de construção. Você vai achar uma caixa de madeira ou de ferro e você vai poder fechar essa caixa com um cadeado. Você vai colocar esses papéis, essa lista dentro dessa caixa. Vocês vão colocar essa caixa num porão, no sótão, em algum lugar da casa que vocês nunca mais vão abrir. Só há uma coisa que vai poder abrir essa caixa. Uma coisa. É a repetição dos erros do passado. Só isso. É a única chave que vai poder abrir essa caixa de novo. Ou seja, se ele não repetir os erros dele do passado, você não tem direito de abrir essa caixa novamente. Se ela não repetir os erros dela do passado, você, Rogério, não tem direito de abrir essa caixa novamente, porque é a única chave que vai poder abri-la. Isso é para que vocês entendam que vocês vão ter que começar do zero e viver o presente e deixar o passado somente como aprendizado. Aí você começa, então, a valorizar o casamento, valorizar o marido, a esposa, né? Com atitudes, com palavras. Então, se ele trabalha muito, Josiane, e chega em casa cansado, depois de 2 empregos, então como que você vai valorizar aqueles momentos curtos que vocês dois têm no fim da noite? Então você já por aí, você já pode pensar um leque de coisas que ela pode fazer para valorizar, para fazê-lo sentir bem e nem sentir falta dos amigos que ele tinha antes, né? Eles têm que namorar, porque não houve namoro. Rogério, você tem que chamar ela para um encontro, para um jantar, para ir no cinema. Você vai ter que vê-la novamente como aquela garota. Vocês não querem, eu sei que vocês dois não querem acabar esse casamento e começar um outro. Então, se vocês, eu digo um outro com outra pessoa, né? Não quer terminar em divórcio. Então, se vocês querem que esse casamento seja um casamento diferente, então comecem do zero aqui. O que é começar do zero? Você vai começar a conquistá-la. Você vai começar a namorá-la, conquistar o amor dela novamente. Você, Josiane, vai aceitar as iniciativas dele e não vê-las como interesseiras. Como você falou, você tenta mudar, mas é só por interesse. Eu imagino que ela estava pensando, se referindo ao sexo, que ele só trata ela bem quando ele quer o sexo. Não sei se é isso. Mas você não vai mais ficar desconfiada, dizendo assim, ele só está sendo bonzinho. Só hoje. Só essa semana. É muito bom para ser verdade. Não acredito que ele mudou. Não fique jogando pedra nas tentativas dele, tá? Vai aceitando. Deixe ele ser o conquistador, o namorado. E ela também tem que passar a ser doce como uma namorada tem que ser. E eles sabem fazer isso. É porque eles têm focado muito só no negativo. Mas uma vez que vocês dois fazem esse exercício aí que você deu, de colocar todos os negativos, tudo que aconteceu dentro dessa caixa, e trancar e olhar para frente. E a única chave é se um dos dois voltar a repetir os erros do passado. Não é trazer o passado na conversa. Perdoar, Josiane, é olhar para frente, é ser prática. Tá bom? Você deu a chance, então agora seja prática. Olhe para frente, voltem a ser namorados e deixe-nos saber como está a relação. Tenho certeza. E a gente sabe que ele leu o livro Casamento Blindado. Não sei se ainda praticou, mas pelo menos ele leu. Eu sugiro que o Rogério leia novamente o livro Casamento Blindado e a Josiane também. E os dois conversem sobre o que leram, porque aí vai começar um casamento novamente. Tá bom? E chegou a hora de mais uma ferramenta. Vamos lá. E a ferramenta de hoje é: use de equilíbrio no relacionamento. Isso aí é muito importante, os nossos convidados já falaram que fazem isso, nós fazemos isso. Ou seja, quando você vê que um dos dois está estressado, o outro não pode de maneira nenhuma estar estressado também, porque aí não tem como alguém usar a razão. É um dos papéis do casal. Aliás, você vê, por exemplo, homem e mulher, seco, molhado, luz, escuridão. O universo vem em pares. E você vê que esses pares equilibram uns aos outros, né? Aliás, um ao outro. E no casamento, vocês têm que ter a sensibilidade de perceber quando que um está talvez saindo, né? Saindo dos trilhos, para você então ir lá e puxá-lo, volta para os trilhos. Eu estou aqui para te ajudar. Um cumpre o papel de ajudar o outro. Então, muitas vezes, por que os casais saem dos trilhos?
é porque quando um está mal, o outro vem e joga mais pilha, mais terra e acaba de tirar, de empurrar fora dos trilhos. Na prática, isso quer dizer o seguinte, quando um está falando alto, um pouquinho mais alto, o outro quer falar mais alto que ele. Então, quer dizer, aquilo ali não vai ter fim. Então, o ideal é você, se o seu parceiro está falando mais alto, então você tem que se acalmar. Você tem que, olha, esse tom, vamos falar num tom direito. Então, alguém tem que ser esse equilíbrio. E não pode ser só um, né, Renato? Porque, às vezes, um tem um temperamento mais forte e ele pensa que o outro tem que sempre ceder nesse momento. Não, só que não é assim, porque, às vezes, o outro também está estressado. Então, às vezes, o dia foi horrível para ela normalmente cede, mas o dia foi horrível para ela, deu tudo errado para ela, então ela está estressada. Então, talvez você, o marido, que normalmente é o estressado, vai ter que ser o calminho. Exato. Né? É importante que vocês se vejam como contrapeso um do outro, né? Assim como você vê nessa gangorra aqui, né? É o equilíbrio. Um tem que equilibrar o peso do outro. Então, se um está indo muito para um lado, o outro vem e puxa um pouquinho. É assim que tem que acontecer no relacionamento, em tudo. Desde a vida econômica até a vida a dois, do convívio, as crianças, tudo tem que haver um equilíbrio. Nada na vida fica de pé se não houver um equilíbrio. E tampouco o relacionamento. Então, essa é a nossa dica. Use de equilíbrio no relacionamento. É a ferramenta para você hoje, tá bom? Agora, não fuja da luta nem dos problemas e trabalhe sempre para proteger seu casamento. Vale até uma boa briga, mas para isso é preciso usar o aprendizado que passamos aqui. E foi exatamente isso que fizeram os alunos do nosso curso Casamento Blindado agora em março, no Rio de Janeiro. Acompanhem. Nós estamos no Rio de Janeiro para contar a história de um casal que já está junto há quase 30 anos. Léa vendia sorvete em frente à cabine de PM em que Ivan ficava. Foi assim que os dois se conheceram. 6 meses depois, estavam morando juntos. E da relação nasceram 2 filhas, Paloma e Poliana. Até aí, mais uma linda história de amor. Só que o Ivan e a Léa tiveram alguns problemas no meio do caminho. E o principal foi a traição. Da minha parte, não. Da minha parte foram várias vezes, né? E vários anos, né? Digamos assim, né? Porque eu buscava, né, resolver esse problema que eu tinha com ela, né? Fora de casa, enfim, e achava que aquilo ali estava bom, que aquilo ali ia resolver. A falta de comunicação era um dos problemas. Léa também achava Ivan explosivo demais na hora de conversar. Ele, em contrapartida, sempre acreditou que a liberdade que ela dava facilitou o envolvimento com outras mulheres. Ele nunca aceitou eu falar assim, você tá indo aonde? Entendeu? Então, se eu perguntasse, tá indo aonde, não te interessa, não tem nada a ver, voltava, como é que eu ia falar assim, você tava onde? Veio de onde? Por que você estava fazendo até essa hora em certos lugares? Aí, minha filha, eram uns atritos, entendeu? Então, para mim não brigar ou minhas filhas não verem, então eu deixava de perguntar. Cheguei a agredir ela fisicamente, entendeu? Né? Houve isso. Mas as brigas eram assim, né? Inconformismo, né? Tanto da minha parte como da parte dela. A gente não tinha paz. E aí, enfim, né? Quando não era briga, era distância, né? Era um calado, né? Um do lado, outro do outro. Eu presenciei brigas, até mesmo violência, né? Dentro de casa. Mas também presenciei momentos bons, mas foram raros. Eu tinha medo, não convivia com ele junto, mas eu tinha medo. Por causa do jeito, do tom de voz dele. Ele tinha um tom de voz um tanto agressivo. Com o tempo, o sentimento de Léa pelo marido só esfriava. E foi aí que outro homem chamou a atenção dela. Estava vivendo o que eu não estava vivendo mais dentro da minha casa. Então aquilo para você tudo é novidade, entendeu? Então eu resolvi, falei, vou abandonar a minha casa, vou, né? Recomeçar minha vida com outra pessoa. Só que aí nós chegamos a um acordo, conversamos de novo, falamos que ia mudar. Aí não cheguei a sair. Na possibilidade de perder Léa para sempre, Ivan resolveu tentar mais uma vez. Estava decidido a participar do curso Casamento Blindado, nem que fosse sozinho. Falei, pô, sozinho, você vai fazer um curso de casamento blindado sozinho, então eu também vou. Mas se você quiser, não precisa ir não, mas eu vou. Aí eu peguei e fui.
Encontramos os dois no último dia de aula e nesse período de reconciliação, as orientações do Renato e da Cris são seguidas à risca. O cessar-fogo que eu achei interessante, que é uma brincadeira, né, lá, que é sério, mas se tornou uma brincadeira, é que quando a pessoa vem para te atacar, a gente pega, peraí, cadê o negócio? Aí vai procurar, vamos botar. Aí, ele pega o dele, eu pego o meu, pra a gente lembrar. Aí a gente para, a gente começa a rir e para. As mudanças estão acontecendo aos poucos, mas já fazem toda a diferença. Posso dizer hoje, em relação lá atrás, só love. O próximo passo agora é oficializar a união. Todo mundo vai ser madrinha. Todo mundo quer ser madrinha. Depende do meu pai. Olha a responsabilidade, hein, Ivan? Antes de casar, Léa fez algumas exigências. Entre elas, a fidelidade do marido e a dedicação para a família. Será que ele consegue? Vou sim, já estou conseguindo já. Foi muito boa essa experiência de estar na cidade maravilhosa, onde as pessoas, os casais participaram do curso Casamento Blindado. O próximo curso vai ser em São Paulo e nova data em breve. Nós vamos anunciar aqui no programa e também no site casamentoblindado.com. Agora, se você não pôde participar como eles fizeram, não perca tempo. Você pode adquirir o livro Casamento Blindado e começar a lutar pelo seu relacionamento já. Olha só o que este livro fez por este casal. A Priscila nos escreveu no Facebook. Presta atenção o que aconteceu. Olha a experiência dela. No dia que tinha decidido me separar definitivamente, entrei na loja com planos de comprar uma roupa. Mas fui direcionada para a seção de livros. E esse, o Casamento Blindado, me chamou a atenção. Então, mesmo machucada e ferida por palavras, decidi tentar outra vez. Já estou na página 75 e muita coisa mudou em mim e no meu casamento. Nem chegou no fim, na metade do livro. Na metade. Deixei de usar a emoção para resolver nossos problemas. Descobri que eu, que sempre entendi errado, eu que tentava mudá-lo e nunca queria estar errada. Pois hoje ouço mais e procuro fazê-lo feliz em tudo. Agradeço a Deus pelas vossas vidas. Priscila, nós ficamos muito felizes de ver esse comentário e é um só de muitos que nós recebemos diariamente de leitores do livro. E você que está na mesma situação, até mesmo pensando em se separar, você encontra o livro Casamento Blindado no site casamentoblindado.com e nas melhores livrarias do país. E não esqueça também que agora nós estamos em breve lançando a revista The Love School. Ela já está estourando aí a partir da segunda quinzena de abril. E além das dicas para proteger o relacionamento, a revista vai trazer reportagens sobre saúde, decoração, viagem, finanças, enfim, não vai faltar nada. Vá até o site e veja como adquirir a sua. A primeira edição vem com um brinde especial. Só não vale ficar esperando o divórcio chegar, né? Então, vai rápido e brigue, lute pelo seu casamento. Lembrando que a revista também é para solteiros, pessoas que ainda não estão num relacionamento. Agora vamos falar sobre uma coisa um pouquinho meio fora de moda, mas que está voltando com tudo. Eles podem até reclamar e elas dizerem que não ligam. Mas lá no fundo a maioria das mulheres admite. O cavalheirismo é bom e eu gosto. Parece coisa da época das nossas avós, né? Mas nesses tempos em que os valores estão se perdendo, é mesmo bom que essa moda volte, né? Mas o que é ser um cavalheiro nos dias de hoje? Vamos ver o que as pessoas acham disso. Ser delicado, ser atencioso. Entrar no carro, o cara abrir a porta. Eu gosto de cara mais cavalheiro, assim, mais romântico, né? Inclusive, meu não é muito também, não. Ser gentil, né? Tratar a menina bem. Carregar a bolsa, deixar... Quando for entrar no ônibus, em algum lugar, primeiro as damas, depois os homens. Hoje em dia não se nota, não se sente, não se vê. Apesar de ser antigo, as mulheres adoram. Hoje em dia não existe mais abrir a porta do carro para você entrar, o homem levantar para a mulher sentar. Cavalheirismo hoje em dia no mundo está difícil. Está mais para cavalos mesmo.
Foi direta, né? É. Foi direta. Mas veja bem, o que a gente entende por cavalheirismo, né? Essa ideia vem dos velhos tempos, quando o papel do homem era principalmente proteger a mulher. Então, seja em qualquer situação que ele estivesse, ela estivesse, ele via a obrigação dele de proteger, de poupá-la de situações de perigo, de situações desagradáveis, de situações em que uma dama não deveria passar. Então ele ia na frente e defendia, protegia. Isso era para mostrar como ele valorizava a dama. Eu ia falar justamente isso. Vamos falar mais, vamos dar dicas para vocês, homens, não se desesperem. Vamos dar dicas para vocês. E você, mulher, que não vê mais isso, nós vamos ensinar você como atrair isso para o seu relacionamento, porque não adianta só ficar reclamando, homens não é mais cavaleiros, é muito de cavalo. Mas tem um papel que a mulher também tem que cumprir nisso daí, né? Então, vamos dar essas dicas daqui a pouquinho. E nós queremos ouvir das celebridades. Será que eles são cavalheiros? Quando a mulher está chegando próxima do carro, eu gosto de abrir a porta. Eu gosto de ficar em pé na mesa de um restaurante ou de uma festa enquanto a mulher está em pé e só sentar quando ela for embora ou se sentar, mandar flores, enfim. Todos esses tipos de cavalheirismo fazem parte da minha natureza. Eu sou extremamente cavalheiro. Quando eu vou sair com a minha esposa, eu abro a porta do carro para ela, fecho a porta do carro para ela. Se eu vou no restaurante com ela, eu arrasto a cadeira, ela senta, verdade? Entendeu? Claro. Exatamente. Eu tento ser o cara, entendeu? E também graças a Deus eu tenho conseguido isso, pelo menos com a minha esposa, que tem que ser com ela, né? A gente tem que fazer isso, tem que ser assim, que aí vem a retribuição. Se você não fizer assim, meu amigo, você tá enrolado. Agora, Renato, eu vou dar uma dica aqui para vocês, do que o Renato de vez em quando faz, que eu gosto muito. Gosto muito quando ele é cavalheiro nesse sentido. Ele é cavalheiro, mas tem uma coisa que me vem à mente assim quando eu penso nessa palavra. Toda vez que eu estou com frio, toda vez que está chovendo, ele tira o casaco, o blazer, o que for. Se for a camisa, ele vai tirar para me cobrir. Eu acho isso super cavalheiro de sua parte. Então, vamos aprendendo aí com o professor. Né? Isso é uma dica, né? Porque às vezes o homem pensa que ser cavalheiro é muito difícil, né? E eu até entendo, porque tem muitas mulheres que não deixam os homens serem cavalheiros. É o que a gente normalmente não ouve, né? Você ouve falar de cavalheirismo, mas pouco se fala de damismo. O que é damismo? É o cavalheirismo praticado pelas mulheres. Como assim? Para que o homem ele se sinta mais à vontade e mais motivado a ser cavalheiro para a mulher, ele precisa vê-la também agindo como uma dama, como feminina. Então, às vezes, as mulheres, elas matam essa iniciativa do homem, essa vontade de ser cavalheiro, porque elas se mostram muito independentes. Eu costumo dizer que é importante que, mesmo que ela tenha forças para abrir o vidro das azeitonas, ela deve dar o vidro para ele e dizer, por favor, amor, abre o vidro da azeitona para mim, porque o homem gosta de fazer essas coisas. Ou então, às vezes, você está carregando um monte de bolsa, sabe? E você, assim, consegue carregar tudo aquilo. Mas deixa o seu marido, o seu namorado carregar algumas. Se puder, todas, né? Porque isso também faz parte do cavalheirismo. Principalmente se ele vai na academia malhar, aqueles músculos todos é pra quê? Carregar as bolsas do shopping dela. E não fica esperando. Às vezes você até fica esperando ele se oferecer. Às vezes o homem é um pouco, assim, distraído, né? Então a mulher tem que lembrá-lo, olha, você pode carregar as minhas bolsas porque tá pesado? Então não dá tem um toquezinho, né? Não tem problema com isso. Ajude aos homens a serem cavalheiros. Pois é, não faz mal você também abrir a porta para ela, deixar ela passar primeiro, não faz mal isso. Você, se está começando o relacionamento, você convidar no restaurante, pagar a conta, não faz mal. Às vezes a mulher não deixa o homem pagar a conta. Isso, e elas vão perdendo, elas não são damas. Aí vão perdendo também o cavalheirismo dele. E às vezes ela quer conversar com ele, ou está até conversando com ele, e ele está ali no celular, né, mandando mensagens e nem olha para ela. Isso é falta de cavalheirismo. Vamos agora revisar para memorizar. Nunca use golpes baixos como ataques pessoais durante uma discussão. Coloque regras para evitar que as brigas nocauteiem seu relacionamento. Aprenda a resolver suas diferenças e tire proveito das brigas.
focando no que é principal, o problema. Quando um dos parceiros não estiver bem, o outro deve compensar. Use de equilíbrio na relação. Cavalheirismo não é uma questão de moda, e sim de educação. Por isso, vale para a vida inteira e não só para a fase da conquista. Infelizmente, mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Na semana que vem, você vai ver aqui. O que você faria para proteger seu casamento? Vamos mostrar alguns casos extremos e também aqueles que escolheram ficar sozinhos. Tomei uma atitude de sabedoria e optei pela minha família. Eles se acham os tais e o que importa é a quantidade, não a qualidade. Eles são os pegadores, mas afinal, será que eles são felizes? Para me aturar, ela tinha que ser uma santa mesmo. Não perca no próximo sábado ao meio-dia aqui na Rede Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.